Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Só tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Deus é bom. Não sei se você lembra, mas alguns domingos comentamos aqui que um dia um pregador do Evangelho disse o seguinte: eu vou falar a frase mais assustadora, na qual você deveria pensar ou falar com muito temor: Deus é bom. E ele explica, né, o que causa nessa frase, o que deveria causar em nós um tremendo desespero, um susto enorme, é porque, sim, Deus é bom, mas nós sem Ele, o que nós sabemos fazer é pecar, né? E comparado diante de tanta bondade, diante de tanta justiça, quem somos? Quem somos e como precisamos dEle, como somos dependentes do amor e da graça dEle. Nós somos seres, vidas que precisam da redenção, da graça, e por esse outro ângulo, né, vendo por outra perspectiva, dessa bondade maravilhosa do Senhor que nos atinge. Queria lhe convidar então a tirar alguns instantes de oração, pensando na bondade do Senhor, né, em como não somos merecedores de sua graça, nem mesmo do seu amor. Tire por alguns instantes, uns minutinhos, e clame ao Senhor, diga: Senhor, habilita-me o coração para poder lhe prestar culto, para poder ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso de Ti, preciso do Teu amor. Clame ao Senhor. Fale: Senhor, obrigado, Pai, pela Tua bondade, em primeiro lugar por me fazer ver o padrão de bondade excelente do Senhor, perceber que eu não sou
o suficiente para estar contigo, e ao mesmo tempo obrigado pela tua bondade de estender carinho e graça a este coração e me trazer para cultuar e me trazer para adorar o nome do Senhor essa noite. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade de louvar e bendizer o teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e cuida sim, e tem cuidado de nós dentro desse teu amor maravilhoso e bondade. Nós somos alvos do teu amor, nós temos recebido, Senhor, o teu carinho, como o Senhor é de fato bom. Obrigado, Senhor, obrigado por nos mostrar que existe um modo de vida sobremodo excelente e ele é o do Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar, nos ajustar a esse modo de vida, nos perdoar, nos restaurar. Quanta bondade existe no Senhor. Obrigado, Santíssimo Deus, por esse milagre. Perdão então pelas nossas falhas, clamamos ao Senhor, nos habilita para prestar culto ao Senhor, da maneira que agradar o Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos, clamando sobre tudo o teu querer, querido Deus, em nome de Jesus, amém. Em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21, Mateus capítulo 14, de 13 a 21, diz o seguinte: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao embarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada, manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: não, eles não precisam ir, embora vós mesmos dai-lhes de comer. Então lhes disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aí. Mateus 14, de 13 a 21, eu li a nova versão, acredito internacional aqui. Meus amados, como foi maravilhoso poder perceber através desse texto algumas coisas extremamente importantes. Nós fomos convidados aí a refletir sobre o seguinte tema: fé em Deus e pés no caminho. Por que fé no Senhor? Fé no Senhor nós vimos em primeiro lugar porque o Senhor é sim aquele que se preocupa, o mantenedor, o doador eterno, que cuida, aquele que criou, e não só criou, mas como mantém, sustenta a criação. Estamos vivos, ora, porque o Senhor tem nos preservado em vida. E o Senhor tem provido meio de alimentação, Ele tem cuidado, como Ele tem cuidado do ser humano nessa terra. Sim, Deus é o provedor e o mantenedor, não é verdade? Vimos aqui nesse texto que Ele olha em direção a algumas necessidades, quem sabe enfermidades, quem sabe ali fome também, que aquele pessoal sentiu, então ele alimenta aquele povo, Ele cura aquele povo. O Senhor é mantenedor de cuidados assim, dessas demandas físicas que nós temos como seres humanos. Creia no Senhor, lembra? Nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor cuida. E não se esqueça, aqui nós não falamos de luxo, falamos daquilo que se é necessário para sobreviver. Se o Senhor tem concedido, tem, por sua graça e misericórdia. Pelo seu santíssimo amor, Ele tem preservado, Ele cuida do povo dEle. Num segundo momento, nós vimos também que o Senhor é aquele que mantém, não é verdade? Por que crer no Senhor? Por que fé em Deus? Porque além de nos sustentar fisicamente, Ele também traz o sustento espiritual. É claro poder ver ali, até nos sinóticos, ou mesmo no Evangelho ali em João, como o Senhor também preocupa assim, né, modo humano de falar, mas enfim, como o Senhor é maravilhoso e atencioso para com as necessidades espirituais do povo. Ele anuncia, proclama no meio daquele povo ali o Evangelho,
fala do amor, da graça, né? Fico pensando ali, imagina aquele povo escutando, ele se compadece, ele se condói com a situação daquela povoação, daquela população ali. E então ele faz um sinal maravilhoso. Lembra que em João, um tempinho depois ele estava pregando na sinagoga, um tempo depois do registro desse milagre aqui, aparece então Jesus pregando na sinagoga e falando: olha, eu sou o pão da vida. Jesus sabia, Jesus, eu creio que muito consciente de tudo que ele faz, é óbvio, ele é extremamente consciente. Então ele pega aquele pão, e aquilo simbolizava algo muito importante para nós. Lembra do partir do pão também, é o símbolo também utilizado na Santa Ceia. Então ele mostra, né, que ele alimenta, ele espalha, ele distribui esse pão da vida que é ele, por meio dos seus discípulos. Ele propaga, ele cuida de todo também aspecto espiritual. Nós podemos descansar e confiar nele. E em último lugar, então nós vimos, poxa vida, se Deus é aquele que cuida de nós fisicamente, é aquele que nos mantém espiritualmente, dele depende, ele é o doador eterno. Então, sigamos conforme o comando do mestre, não segundo o que nós entendemos ou achamos como seres humanos, e vimos então esse confronto de realidades. Essa perspectiva humana nos discípulos de, olha o tempo, olha isso, olha aquilo outro. E Jesus vindo em contrapartida e dizendo, independente se o tempo é favorável, independente de se o lugar, a situação, mas é pouquinho que temos nas mãos, independente se é pouquinho ou não, não depende disso. Depende de você crer que Ele sustenta fisicamente, espiritualmente, e de que Ele está dizendo, dai-lhes de comer. Então você, do jeito que você está, render ao Senhor e dizer, Deus, está aqui, e não levantar, trazer a Ele desculpas humanas, com base em coisas humanas e pequenas. Como você está, aqui está, Senhor. Que não seja empecilho, então, no nosso coração, em cada um de nós aí, que não seja empecilho a situação, a circunstância, o local, aquilo que nós achamos pouco em nós. Na verdade, que isso tudo seja rendido ao Senhor, que você creia que Deus pode usar você em um maravilhoso milagre. Como nosso Deus é bom, amém? Como nosso Deus é maravilhoso, não é verdade? Como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como de fato Ele cuida de nós. Deus é bondoso, e essa palavra veio de encontro, como dito ali, registrado também em João, bem sabia o Senhor que estava para fazer. Eu queria lhe perguntar como foi então, depois que você ouviu essa mensagem, que o Senhor cuida. Espero que você tenha saído em direção às ruas aí, e tenha proclamado, falado do Evangelho com as pessoas, falado, não Senhor, é do jeito que eu estou aqui, mas usa-me, eu quero ser instrumento do Teu amor. Aleluia. Ele é digno do louvor, não é verdade? Da adoração, da gratidão em cada coração. E aí eu queria te convidar então, folheie algumas páginas para frente e abra em Mateus 23. Nós vamos, é um momento também importante no culto, onde nós adoramos ao Senhor também, né, com os aspectos físicos, com toda essa parte física também. Abra aí Mateus 23, 23, ou folheie, né, vai algumas páginas para frente. Nós estávamos em Mateus 14, vai em direção a Mateus 23, 23, 23. O que diz o texto? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vírgula, e preste bastante atenção nessa frase agora. Deveis fazer estas coisas, vocês devem fazer isso, sem omitir aquelas. O Senhor Jesus aqui, em sua autoridade, poder, graça, sim, vocês devem dar o dízimo da hortelã, do cominho, do endro. Não se esqueçam da essência: justiça, misericórdia e fidelidade. O que Jesus faz, não é que Jesus vem cancelar, Ele não vem cancelar aquela lei, né? Pelo menos os 10 mandamentos ali, as leis morais, Ele não vem cancelar. Aqui Ele está revalidando, Ele falando, façam isso. Mas o movimento que Jesus fez no Novo Testamento foi, eu quero falar com vocês sobre a essência da lei, porque não adianta
ir em direção a ela com o coração errado, assim como não adianta você ter um coração que fala, não, vou separar o dízimo aqui, eu vou adorar o Senhor, talvez com a intenção completamente errada no seu coração, intenção de benefício próprio, ou intenção de, ou não entendeu. Qual é a essência? A essência é gratidão ao Senhor. A essência no Antigo Testamento é reconhecendo que aquilo pertence a Deus. A essência é para que temais, né? Entendam, percebam, amem o Senhor, sejam gratos ao Senhor. Por isso nós fazemos isso com alegria, por isso nós dizimamos, por isso nós trazemos a oferta à casa do Senhor. E é um privilégio que Ele nos concede nessa terra, de com os bens, dizer, Senhor Jesus, lembra as pessoas que eram usadas por Deus para servir o Senhor Jesus com os bens? Com os bens chegar aqui e dizer, Senhor Jesus, usa para a Tua glória. E que privilégio estou tendo eu, de ser instrumento do Teu amor e da Tua graça. Ó Deus, eu sou um privilegiado, eu Te louvo e Te bendigo. É espiritual, é adoração ao Senhor, é gratidão, é reconhecimento de que ao Senhor pertence e Ele tem nos concedido essas bênçãos. Amém? Vamos orar por isso? Queria então te convidar a pensar aí, você falasse, não, eu vou pensar aqui então, né, ainda que eu não esteja com Ele em mãos, mas eu vou pensar então em tudo que o Senhor Deus tem me concedido, vou pensar aqui no dízimo aqui, ainda que seja mentalmente, vou orar e vou agradecer ao Senhor por isso, e quero adorar ao Senhor dessa maneira também. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua graça, dizimando. Obrigado, Jesus, é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor que vem sobre nós, é oportunidade maravilhosa, Jesus. Senhor, talvez, Senhor, em cada coração que estejamos longe do padrão que às vezes nós vemos no Novo Testamento, essas pessoas, ao invés de entregando às vezes só 10%, não entregando, quem sabe 90%, 70%, muito além dos 10%. Senhor, sabemos que às vezes é tão pouco, tão pequeno, diante das expressões registradas na Tua palavra, na igreja primitiva, de gratidão ao Senhor, onde vendiam tudo e viviam em comunhão com os irmãos. Mas, Senhor, por Tua graça e misericórdia, continua, Senhor, tendo misericórdia do Teu povo e ministrando, Senhor, pelo menos a graça de que cada um possa participar com os dízimos, porque o ideal e o padrão talvez seja bem além, muito mais do que isso, viver com tudo que temos para o Senhor. Mas obrigado, Senhor, por ainda nos remediar o coração, cuidar de nós e nos fazer entender a importância, Senhor, de reconhecer que ao Senhor pertence, louvar o Teu santo nome, trazer a Tua casa e desejar que seja usado para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. No nome de Jesus que nós Te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Como o nosso Deus é bom, não é verdade? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino número 71, que vai nos lembrar o quanto somos dependentes do Senhor, quem nós somos e como precisamos sim do Seu amor, falhamos, erramos. Hino número 71, perdão. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, com bastante temor, reverência, respeito onde você estiver. Tudo aquilo que o Senhor trouxer como direção aqui neste culto, viva com o melhor que há em você, faça com amor e com reverência diante do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos expressar o coração ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração
e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Precisamos do seu renovo e da sua graça sobre nós. Precisamos dos seus ombros de misericórdia para continuar nos carregando em direção ao céu e à cruz, como somos dependentes do Senhor. Pois como está escrito em Romanos 3, a partir do 10, diz o seguinte, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua debaixo dos seus lábios a veneno de serpente, sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabendo que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos do perdão e da graça do nosso Deus. Esse texto já fala por si só. Precisamos do Senhor, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tire alguns instantes, você ganha aí do Senhor alguns instantes para dizer: Deus, eu sou falho mesmo, eu sou pecador, eu assumo, eu preciso reconhecer diante do Senhor o tamanho da minha pobreza espiritual, Senhor, o tamanho da minha miséria, a multidão, Senhor, as falhas, os erros que eu cometo. Tem misericórdia de mim, peça ao Senhor, seja honesto diante do Senhor, sincero, diga ao Senhor o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa do perdão e da graça dEle. Fale com o Senhor. Amado e santo Deus, nós somos completamente, Senhor, dependentes do Senhor, do Teu perdão, do Teu amor, e sem o Senhor não temos vida. Não teria, Senhor, a possibilidade, não existiria, se não fosse diante do perdão de Cristo Jesus, de estarmos com os olhos abertos e sequer, então, percebemos que somos falhos, mas obrigado porque o Senhor nos concede essa graça. Isso já é graça do Senhor, isso já é misericórdia do Senhor. Ser impactado pelo Teu Espírito a reconhecermos que falhamos, isso já é um privilégio maravilhoso do Senhor. Então, obrigado, Senhor, pelo arrependimento, perdão pelas nossas falhas e pecados diante do Senhor, perdão, querido Deus, e renova-nos, Senhor, renova, Senhor, esses corações que clamam ao Senhor, renova, traz da Tua graça, papaizinho, derrama do Teu precioso amor, nós precisamos de Ti, só o Senhor, Pai, para nos perdoar, nos livrar de nós mesmos, da carne, do mal, do inimigo. Ó Deus, perdoa as nossas falhas e continua nos ministrando em Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com as canções, enquanto o pessoal posiciona aqui para que nós possamos louvar ao Senhor. Assim diz, e é palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo, rebanho dos que Ele pastoreia. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvá-lo? Bendizer o santo nome dEle. Ele é digno, Ele é aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que olhou para nós, como no texto, com compaixão, e então, além de nos manter, sarou, remediou a nossa pobreza espiritual, nos curou, nos perdoou. Ele é maravilhoso, Senhor.
nós vamos celebrar o seu santo nome. Nós vamos cantar sobre o seu amor. Aleluia. Vamos lá? Nos altos montes para o mar, rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Imagine que por todo sempre nós vamos cantar sobre o amor do Senhor. Isso é bom, não é? Pensar, Senhor, nós vamos um dia por toda a eternidade cantar sobre o teu amor, sobre a tua graça. E já começamos a viver esse movimento maravilhoso aqui na terra, né? Você está disposto com o coração aberto para poder adorar o Senhor? Dizer, ó Deus, que esse louvor seja visto em mim. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Vamos, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Ele é a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. E eu digo aleluia, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, pois sei, sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. E Ele é a nossa rocha,
és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. E eu canto aleluia com o teu povo. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Ele é digno do louvor. Que toda a honra e toda a glória seja rendida aos pés dele, apesar de nós, e de maneira santa e pura. Que ele seja glorificado em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, que a grandeza do amor de Deus continue reinando e superabundando nos nossos corações. E aí, como você está? Está bem? Como tem enfrentado e vivido esses dias aí de pandemia? Desfrutando do amor de Deus, sabedores de que Ele cuida de nós, mesmo apesar de tantas turbulências, nós sabemos de que Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a minha oração. Eu louvo a Deus por esse momento de culto, porque como é bom, amados irmãos, nós continuarmos com esse santo costume, não é? Com essa santa tradição de nos reunirmos em famílias, né? E a pergunta é: você tem feito isso, tem prestado este culto em família, com muito amor, com muita reverência, tem reunido os filhos? Como está sendo esse momento? Tá? É uma experiência nova para mim, como pastor, né, para nós, igreja, nós, liderança, é uma experiência nova, mas é uma experiência onde nós não podemos perder esse bom costume, né? Isso que Deus tem colocado nos nossos corações, de nos reunirmos como família e prestarmos culto juntos, em família, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento. O meu desafio neste momento é que você divulgue, convide aí algum amigo no seu grupo, tá? Diga a eles: olha, vamos prestar cultos juntos, tá joia? E eu sei que vai ser um momento de bênção. Vamos então abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos de 27 a 32. Lucas 5, de 27 a 32. Então abra aí ou acesse a sua Bíblia, com muita reverência. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá, em família, como igreja, vamos ler juntos a palavra do Senhor? Lucas 5, de 27 a 32, diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. E ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando:
por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus nos abençoe grandemente, para entendermos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Quem sabe, se você está aí com sua Bíblia aberta, ou eu te convido a permanecer com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra do Senhor. A primeira pergunta que nos vem é: quem é esse Levi? Não é uma pergunta que precisamos fazer? Quem é esse Levi? Esse Levi, queridos irmãos, é o mesmo de Mateus capítulo 9, versículo de número 9. E quando você começa a ler os evangelhos, nós vamos perceber de que ele tinha dois nomes. Em Marcos, um exemplo, ele diz de que ele era filho de Alfeu. E ele é conhecido como, ele é chamado como Mateus ou Levi. A Bíblia também nos diz de que ele era publicano, né? Pastor, o que é um publicano? É um homem público? Não, nós já falamos aqui na igreja o que é um publicano. Mas o publicano era uma classe social nos dias de Jesus. E ele se tornava publicano. Ele não nascia publicano, ele se tornava publicano por causa da política econômica da época. Só para você entender melhor, tá? O Império Romano, ele dominava naquela época. A Palestina havia sido dominada e César Augusto colocou em Jerusalém pessoas para liderar a Palestina. Um exemplo, uma pessoa que ele colocou para liderar foi Pilatos. E agora, pense comigo, entendendo um grego dominar a Palestina, era problema para Roma, tá? Então, a Palestina, ela era dividida em vários distritos, onde os Herodes, que eram descendentes dos edomitas, lideravam os distritos, que eram muitos. Só para você ter uma ideia como eram esses distritos, um exemplo, a Galileia era um distrito, a Judéia era um distrito, tá? E eram distritos que os Herodes dominavam, que Herodes dominava. Então, os Herodes, orientados por Roma, eles abriam contratos para os publicanos. O que era isso? Se você tivesse muito dinheiro na época, e Roma, ele passava a você comprava o direito de cobrar impostos para Roma. Por isso que você se tornava um publicano. Você não nascia publicano, mas se tornava um publicano, tá? E isto era um excelente, um baita de um negócio, um grande negócio para quem se tornava publicano, tá? E aquele que tinha muito dinheiro, ele dava o seu lance e ele comprava vários contratos de Roma, e ele tinha então, nesses vários contratos, o direito de cobrar impostos. Então, esse que tinha muito dinheiro, que comprava vários contratos, ele sublocava esses contratos, tá joia? E este que comprava vários contratos, ele era conhecido como o maioral dos publicanos. Então, estão lembrados de Mateus, de Zaqueu? Estão lembrados de outros publicanos que a palavra de Deus nos refere? E quando a palavra de Deus então nos diz maioral dos publicanos, era o que tinha muito dinheiro e que comprava vários contratos de Roma. Então, os impostos naquela época eram muitos, tá? Primeiro se cobrava 10% do que a pessoa produzia. Agora, aonde que Jesus encontra esse Mateus? Conforme o Dr. Lucas, ele vê Mateus, ele estava assentado aonde? Numa coletoria, tá? E como que era isso?
Amados irmãos, a maioria dos intérpretes, eles nos diz de que era uma casa em um lugar alto, um lugar estratégico, uma casa de madeira. Ela tinha 4 janelas, aonde ele tinha uma visão privilegiada das pessoas. E esses publicanos, eles também eram conhecidos porque eles usavam uma roupa diferenciada. E Jesus sabia de que Mateus era um publicano. E o que acontecia ali no Mar da Galileia? Só para você entender melhor, rapidamente, todo o contexto, tá, do qual nós estamos aqui estudando nesta noite. Tá? A Galileia, queridos irmãos, ali passavam os pescadores. Tá? Tem gente que levava vinho, que levava azeite, que transportava peixes, tá? E era uma rota comercial e que saía de Damasco até o mar Mediterrâneo. Agora, o fluxo de pessoas era muito grande ali naquela região. Tá? Esse local também é conhecido, você vai um dia lendo a palavra do Senhor, conhecido como a Galileia dos gentios. Por quê? Porque o trânsito comercial era muito grande nessa região, tá? Então, qualquer pessoa, para você entender aqui o contexto, qualquer pessoa, ele tinha que subir ao menos 3 vezes a Jerusalém para adorar o Senhor no templo, tá? E a pessoa tinha que levar a sua oferenda, um animal para os sacrifícios, suas primícias para a consagração, e todos têm que passar por onde? Pelos olhos do seu Mateus. Agora, o nosso conhecidíssimo, Pedro, Tiago, João, que seus pais tinham uma empresa de pescaria, quando eles atracavam ali naquele posto, quem que estava lá? E tinham que pagar o seu imposto? O seu Mateus estava lá. É por isso que os escribas e fariseus, só para você ter uma ideia melhor, o livro que ditava a conduta dos judeus, ele dizia o seguinte: primeiro, presta atenção nisso aqui, primeiro, publicano é ladrão, estava escrito nesse livro de conduta. Segundo, que estava escrito no livro de conduta, ninguém aceita o testemunho de um publicano em juízo, porque ele é corrupto. Terceiro, se um publicano entrar na sua casa, ela fica imunda, porque ele é pior do que um leproso. Estão lembrados do que falamos sobre o leproso? No livro de conduta do povo judeu estava escrito isso. Agora, em quarto lugar, tem mais. Um publicano é proibido de frequentar uma sinagoga. Então veja bem, queridos irmãos, os impostos que esse publicano tinha direito: 1% de toda a renda que você tinha. E não existia tabela, quem fazia tabela era o que tinha o contrato em suas mãos. O seu Mateus era um deles. 10% do que ele produzia. Outra coisa interessante, nós vamos perceber dentro do texto, curiosidades do texto: o dinheiro compra tudo, compra amizade, compra influência. Esses publicanos de vez em quando eles davam uma festa. E os fariseus, os escribas, mesmo não gostando, mesmo o que nós acabamos de falar, o que estava escrito sobre os publicanos lá no livro de conduta, esses publicanos de vez em quando davam uma festa. E nós não sabemos se os fariseus, os escribas que iam lá, mesmo não gostando, mesmo eles sendo entendedores do que estava escrito no livro de conduta, eles iam nesta festa dos publicanos. Nós não sabemos se eles comiam nessa festa, mas a Bíblia nos diz de que eles estavam lá nessa festa. Agora, veja o que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Você acompanha aí com sua Bíblia aberta. O que é que Jesus está fazendo nesse texto? Ele chamou Pedro, João e Tiago para irem à casa de quem? Do Mateus. Por quê? Porque Jesus escolheu ele para ser o seu discípulo. Quem?
Este homem que para os escribas e fariseus era uma pessoa muito imunda, era pior do que um leproso. Quem que Jesus escolheu para ser o seu discípulo? Este homem que era cobrador de impostos. Agora, Pedro, Tiago, os discípulos de Jesus, eles vão ter que agora conviver e entender esta realidade a qual Jesus está aqui passando para eles, o qual o texto está nos mostrando. Esses discípulos vão ter que entender que eles vão precisar conviver, mesmo estando na conduta dos escribas e fariseus, de que era uma pessoa muitíssimo imunda. Eles vão ter que aprender a conviver com tamanha diferença. Você já parou para pensar nisso aqui? Depois que Mateus ou Levi encontrou a Jesus, no texto original de Lucas 5:29, a palavra de Deus está nos dizendo de que Levi ofereceu um grande banquete na sua casa. E quem que veio nesse banquete? Veio a alta sociedade da época, estava presente nesse banquete. Publicanos e mais publicanos, e os fariseus estavam também presentes nessa festa. Quem sabe você vai dizer: pastor, o que essa história tem a ver comigo e com você? Quais são as lições as quais Deus quer falar comigo através desse texto? Em primeiro lugar, vamos olhar para o texto contemplando o aspecto negativo. Quem que estava ali, com sua Bíblia aberta, quem que estava ali para criticar a Jesus? O que é que o texto está nos dizendo? Quem que estava ali para criticar a atitude de Jesus? Se você estiver aí com sua Bíblia aberta, dê uma olhada no versículo de número 30. Os fariseus, os escribas, e até mesmo os discípulos, com certeza, ficaram com uma interrogação na sua cabeça. Mas o mais interessante, e o que me preocupa dentro dessa realidade, dentro dessas atitudes negativas que está acontecendo aqui no texto, nós precisamos entender como igreja, se nós não nos policiarmos, praticaremos as mesmas atitudes que estes fariseus e escribas estão cometendo aqui negativamente dentro do texto. Como assim, pastor? Nós vamos perceber que havia críticas, por causa de quê? Por causa de pontos de vista diferentes, concorda comigo? Por que que os fariseus e os escribas estão murmurando contra eles, estão criticando eles? Por ponto de vista teológico diferente. Agora, você já percebeu que às vezes nós, assim, se nós não nos policiarmos, temos esta mesma atitude dentro do nosso coração? Se nós não policiarmos como igreja, isso dentro da igreja, não estamos falando fora da igreja, estamos falando num ambiente de igreja. Porque o texto aqui nos mostra que, apesar de eles estarem em uma festa, nós vamos perceber de que a ideia, o propósito aqui era a salvação, era a manifestação do poder de Deus na vida de Mateus. E se nós como igreja não nos policiarmos, amados irmãos, nós que professamos a fé no Senhor Jesus, nós que afirmamos que somos do Senhor Jesus, nós vamos viver do mesmo jeito. Para o quê? Para murmurar, para criticar. É o que está acontecendo aqui no texto. E você já percebeu como é fácil criticar? Sim ou não? Às vezes criticamos com facilidade os filhos, a esposa, criticamos às vezes os irmãos, criticamos às vezes a liderança. O pastor, é claro, nós não criticamos, mas como temos a tendência de criticar pessoas.
E quem sabe você vai dizer, mas pastor, por que mesmo pessoas que afirmam crer nos dogmas, pessoas que afirmam em crer nas doutrinas estabelecidas pelo próprio Deus, têm esta atitude? A semelhança desses fariseus e escribas que afirmavam ser os homens que serviam a Deus na época, estavam murmurando e criticando. Contra quem? Contra a pessoa de Cristo Jesus. Por que existem pessoas assim? Eu tenho apenas uma resposta: a incapacidade que essas pessoas têm de viverem a abundância da vida em Cristo Jesus. E como tem essa capacidade de viver a vida abundante de Cristo Jesus, o fruto do Espírito não se manifesta, mas sim as obras da carne. Nós vamos perceber, isso é claro dentro do próprio texto, isso é claro no nosso dia a dia como igreja. A segunda verdade, a primeira verdade que o texto nos apresenta, nós estamos falando do aspecto negativo agora. Vamos olhar, queridos irmãos, que nós aprendemos aqui com essa história, nesse texto. Primeiramente, aspecto negativo, agora em segundo lugar, o aspecto positivo. Nós vamos perceber de que o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa. Em primeiro lugar, nós olhando no aspecto negativo, nós vamos perceber homens religiosos da época criticando e murmurando. Não estava murmurando contra Pedro e Tiago, não, contra a pessoa de Cristo Jesus. Agora, o aspecto positivo, em segundo lugar, o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa, e isto que nós precisamos entender como igreja. Vivemos em dias hoje, infelizmente, amados irmãos, onde muitas pessoas ainda não experimentaram o poder transformador do Evangelho. Quem sabe você pode ser crente, criado na igreja, filho de crente, frequenta a igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, mas ainda não experimentou o poder transformador do Evangelho. E quando nós não experimentamos, amados irmãos, o poder transformador do Evangelho, nós somos e não passamos de meros religiosos, como esses fariseus e escribas aqui do próprio texto. Não passamos, se não experimentamos do poder transformador do Evangelho, não passamos de meros religiosos. Por quê? Porque o poder transformador do Evangelho, ele nos muda, ele nos transforma de dentro para fora. Ele não melhora o homem, mas ele transforma o homem. Sempre já afirmei, sempre testemunho isso aqui na nossa igreja. Sempre fui filho de crente. Durante 16 anos, queridos irmãos, eu não sabia o que era o poder do Evangelho. Até que um dia eu ouvi uma palavra que eu pude observar que a minha vida não tinha nada a ver com a pregação do Evangelho. Um dia, queridos irmãos, eu dobrei os meus joelhos e comecei a buscar o Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu preciso experimentar o poder transformador do Evangelho, porque senão não vale a pena eu continuar frequentando uma igreja, não vale a pena eu continuar a ser apenas um bom religioso. Por que, queridos irmãos? Eu frequentava a igreja, mas a única coisa, eu só via defeitos. E isso, um jovem, um adolescente, só via defeitos, só criticava, não tinha fome de Deus, participava das programações da igreja, mas não tinha uma vida transformada. Foi até que um dia o Senhor abriu os meus olhos, e eu comecei a ler a palavra de Deus, e vi aquilo que estava escrito, e eu pedia em lágrimas, com todo o meu coração: eu quero que isso aconteça comigo, eu preciso experimentar deste poder que transforma, que muda a minha vida. E eu passei então a ouvir a voz de Deus. E nessa noite eu quero te desafiar, você jovem,
você adolescente, você moço, moça, criado na igreja, peça a Deus para que você experimente deste poder transformador do Evangelho, aonde a Bíblia não é apenas um livro, mas ela é a palavra de Deus na sua vida, é o próprio Deus se manifestando na sua vida, onde você abre a sua boca para abençoar, para semear vida, aonde o seu coração é verdadeiramente transformado, não é melhorado, mas é transformado pelo poder de Deus. No ano de 85, Deus me concedeu a oportunidade de falar de Jesus a um homem muito doente. Nós o chamávamos carinhosamente de Dom Oscar, ou Oscar. Ele precisando urgente de um transplante de rins, pois os seus 2 rins, devido a tantas extravagâncias que ele cometeu na sua vida, ele era motorista, estava paralisado. E tivemos ali o privilégio de falar da grandeza do amor de Jesus, aquele homem em meio ao seu sofrimento. E o mais interessante, queridos irmãos, de que o Senhor Jesus transformou a vida daquele homem. E ele, uma das frases que nunca mais saiu do meu coração, foi a seguinte, ele me disse olhando nos meus olhos: por que não me falaram do amor de Jesus antes? Muitas coisas poderiam ter sido evitadas da minha vida. 4 meses depois ele faleceu. Mas antes da sua morte, ele ajoelhou em sua cama e disse para sua esposa: avise aquele pastor, aquele missionário, aquele que compartilhou do amor de Jesus em minha vida, que o Jesus, o qual ele anunciou para mim, ele está vindo me buscar. A minha gratidão, e aquele homem, estas foram as últimas palavras daquele homem. Nós precisamos entender de que o Evangelho do Senhor Jesus, ele tem poder para transformar qualquer pessoa, independente da experiência a qual ele viveu ou passou, o Evangelho tem poder para transformar vidas. Então nós como igreja precisamos experimentar no nosso dia a dia o poder do Evangelho na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser. Enquanto não experimentarmos do poder transformador do Evangelho, eu não passo de um mero religioso, de um bom fariseu ou de um bom escriba. Se você ainda não experimentou, o meu desafio nesta noite é que você abra o seu coração. Se o seu coração ainda não queima por Deus, se o fogo de Deus ainda não arde na sua vida, se você é uma pessoa apenas preocupada, preste atenção nisso aqui, se você é um tipo de religioso que é apenas preocupado com os holocaustos, mas o seu coração não queima pelo Senhor, você precisa experimentar do poder do Evangelho, para que você saiba o que é misericórdia, para que você saiba o que é perdão, para que você saiba o que é uma boca transformada, não cheia de murmuração e de críticas, mas uma boca que abre para abençoar pessoas, que abre para semear o poder transformador do Evangelho. Portanto, vamos repetir esse segundo ponto. O Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa. Vamos repetir mais uma vez. O Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa. Por isso, pregue esse Evangelho. O Evangelho nunca foi pregado e proclamado por profissionais da fé, mas o verdadeiro Evangelho, ele é anunciado
por aquelas pessoas que experimentam no seu dia a dia o poder transformador do Evangelho. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto: faça o que puder para que sua família e seus amigos sejam salvos. Pastor, mas eu, como um bom presbiteriano, eu não preciso fazer nada porque Jesus já fez tudo. Concordo com você plenamente. Mas eu quero que você entenda a ideia aqui a qual nós estamos passando para você. O que Mateus fez? Mateus deu um banquete. O que Noé fez? Noé construiu uma arca para ele e para a sua família. E eu te pergunto, o que você está fazendo para salvar a sua casa, os seus próprios filhos? Você tem orado, você tem clamado, você tem se esforçado? Às vezes nós encontramos filhos, a semelhança como eu também já fui assim um dia, que não tem paixão de orar para que os seus pais experimentem do poder transformador do Evangelho. Às vezes nós temos no nosso dia a dia, nessa caminhada como pastor, como membro de igreja, nós temos contemplado pais, queridos irmãos, que não fazem quase nada para que haja a manifestação do poder de Deus na sua casa. Há pais que se conformam em ver os seus filhos dentro da igreja, mas longe do Senhor, sem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu quero desafiar você, jovem, adolescente, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Jataí. Você precisa conhecer o altar de Deus. Você precisa conhecer no seu dia a dia o poder transformador de Deus. Nós precisamos conhecer e experimentar o fogo de Deus no nosso coração. Nós precisamos mais de Deus e menos de jogos, de videogames, de programações, de filmes. Mais do que de futebol, de lazer. Nós precisamos mais do que nunca conhecermos mais de Deus na nossa vida. Agora, para que isso aconteça, você tem que buscar. Não sou eu, pastor, que vou te dar, ou nós, pastores, que vamos te dar. Não é o conselho da igreja que vai te dar, mas é Deus. Você precisa fazer de tudo o que for possível, para que as pessoas que estão ao seu derredor, pessoas que você ama, possam experimentar do poder do Evangelho. Portanto, querido pai, não deixe de semear, porque nós não sabemos qual semente que vai frutificar. Se foi aquela plantada quando ele tinha 6 anos, ou se foi aquela plantada quando ele tinha 12, ou se foi aquela plantada quando você iniciou o seu casamento, o seu relacionamento com sua esposa. Faça o que puder para a sua família ser salva. Agora, eu quero apenas, abrindo um parêntese, dar aqui uma palavra a você, pai. Nós fazemos de tudo para dar o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Fazemos. Primeiro, nós trabalhamos para dar uma boa comida, uma boa alimentação, né? Outra área que nós fazemos de tudo para dar o melhor para os nossos filhos, na educação. A gente paga, busca recurso aonde estiver para pagar uma boa escola. A gente se esforça, nós nos levantamos cedo, tá? Pagamos escola de inglês, pagamos escola de informática, procuramos dar uma boa casa, uma casa boa, casa limpa, roupa, cama, roupa lavada. E eu te pergunto, qual é o preço que você tem pago para ver o seu filho salvo em Cristo Jesus? O que você tem feito para que isso aconteça? O que você tem criado no ambiente da sua casa, no ambiente do seu relacionamento, para que a sua família conheça cada vez mais do Senhor Jesus? Eu tenho percebido, queridos pais, que há pais que não têm coragem de orar com seus filhos. Tem pais que não têm coragem nem de reunir os seus filhos para prestarmos um culto, o culto da nossa igreja aqui Presbiteriana Central de Jataí juntos. Buscam outras programações. Há pais assim.
Tem pais que não têm coragem de levantar pela manhã para trazer os seus filhos à escola dominical, e depois choram e falam: pastor, aonde eu errei, o que aconteceu, porque o meu filho foi criado na igreja, mas o fogo de Deus não arde no seu coração. Quando nós lemos a Bíblia, Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó fazia de tudo para que no ambiente do seu ninho, o texto nos diz assim, para que sempre o fogo de Deus, o poder de Deus fosse derramado na sua própria casa. Nós precisamos fazer isso também. Nós investimos na saúde, investimos na educação, investimos na moradia, e se não nos vigiarmos e nos policiarmos, investimos pouquíssimo para que os nossos filhos experimentem do poder transformador do Evangelho. Eu quero concluir fazendo 2 perguntas para você. Primeira pergunta, preste atenção nessa pergunta. Você já experimentou do poder transformador do Evangelho? Você já experimentou da salvação em Cristo Jesus? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você ama mais a Jesus do que o próprio mundo? Você é um pecador que foi melhorado ou um pecador verdadeiramente transformado? Ah, pastor, eu estou num processo. Tem muitas pessoas que vão morrer no processo. Eu entendo. Mas você está entendendo a pergunta que eu estou fazendo? O Senhor Jesus é verdadeiramente seu Senhor e Salvador? Se você partir nesse momento, você vai morar na glória com o Senhor Jesus? Segunda pergunta: o que você tem feito na sua casa para que os seus sejam salvos? Qual o investimento que você tem feito? Que preço que você tem pago? Não adianta você querer espiritualizar como um bom fariseu. Que preço você tem pago? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem cultuado com o Senhor? Você tem sido um agente de Deus para gerar no ambiente da sua casa, da sua família, um ambiente para que haja a manifestação do poder de Deus? O que você tem feito? A minha oração, então, é que você, nessa noite, você que ainda não experimentou, abra o seu coração e deixe o senhorio de Cristo reinar na sua vida. E pense: o que eu preciso fazer nesta noite para melhorar o ambiente da minha casa? Mateus deu uma grande festa. O que você está fazendo? O que você vai precisar fazer? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Enquanto a mensagem era proclamada, enquanto a mensagem era anunciada, eu pensava ali, se o Senhor Deus hoje, quando você fosse deitar, lhe recolhesse, e então você olhasse para tudo isso, para tudo aquilo com que você gastou a vida, horas e horas e dias, e você então perguntasse ao Senhor: Senhor, isso aqui? E Jesus falasse: não importa, vai ficar, vai passar. Mas Senhor, e o que importa? Olha, importa, e importava no seu caso, ter me amado sobre todas as coisas, ter me servido, ter vivido as coisas que são de peso eterno, as que nunca vão embora, as que nunca vão passar. Mas para essas, de todo um dia vivido, talvez 5 minutos eram dedicados a essas, ou de todos os dias que te dei, talvez 2, 1,
foram dedicados a cultuar com a sua família. Talvez 1 ou 2, 3, não sei quantos foram dedicados a aquilo que é eterno. Não se deixe enganar por um sistema talvez tão bem desenhado para poder distrair e nos levar para longe das verdades do reino. Que Deus te abençoe profundamente, que você seja instrumento de Deus. Creia que o poder do Evangelho pode transformar. Vir à igreja e viver tudo isso aqui não é uma carteirinha de crente, não, meu querido. O Espírito de Deus faz uma obra genuína dentro de você, não tem para que isso aqui. Não tem porquê, na verdade, só serve de mais juízo ainda sobre a cabeça daqueles que não são redimidos por Cristo. Clame genuinamente ao Senhor essa noite, antes de deitar. Reveja a vida, os valores, diante de tudo que você ouviu aqui essa noite. Faça isso verdadeiramente, tá bom? E que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Amado Deus, nós clamamos ao Senhor por cada um dos teus pequeninos, Senhor, dos teus filhos e filhas. Clamamos por aqueles, Senhor, que também às vezes são simpatizantes do Evangelho, mas ainda não têm também o coração transformado, incendiado pelo teu Espírito. Nós pedimos pela vida de cada um desses essa noite. Jesus, os visita, Senhor, de maneira, Senhor, maravilhosa e sobrenatural, a fim de que, Senhor, sejam movidos pelo Senhor e pelo teu Espírito, a olhar para tudo que o Senhor quer, que seja o foco na vida de cada um deles. Ó Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, noite de reconciliação, noite de rever valores, noite de olhar para tudo aquilo que temos vivido, Senhor, e pensar se é de fato de peso eterno, ou se temos vivido de maneira a se perder tempo, e não de maneira redimida no trabalho, ou de maneira redimida no lazer, ou em casa, para a tua glória. Senhor, que pela tua misericórdia, nós não fiquemos distraídos num parque de diversões, às vezes da carne ou do inimigo nessa terra. Nos ajuda a focar no teu reino e viver para o Senhor e para a glória do teu santo nome. Pois, Senhor, as coisas vão passar e o que permanece é a tua palavra, é quem o Senhor é. Livra, Senhor, cada um dos teus de um grande susto ao abrir os olhos com o Senhor. Tem misericórdia, Jesus, nós te pedimos. Age poderosamente nesses corações, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos.